alunos de Love School, a escola que ensina a ter um relacionamento feliz, traz hoje um tema que as mulheres vão gostar, e muito, pelo menos eu espero, né? Pois vão entender um pouco do que se passa na cabeça dos homens. Nós vamos falar a respeito... O tema de hoje, o que o homem espera de uma mulher, né? E você pode interagir conosco, participando através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Escola do Amor, através do nosso site na IURD TV, iurdtv.com, e pode também nos seguir através do nosso endereço no Twitter, @TheLoveSchoolTV. O que o homem espera de uma mulher? Vamos à matéria. Na sua opinião, hoje em dia, o que um homem busca numa mulher? Olha, essa é uma boa pergunta, as pessoas acabam discutindo muito a respeito, mas de fato o mais importante é a tranquilidade, é o companheirismo, é viver junto, em dividir tudo do dia a dia, dividir o amor, dividir as dificuldades, né? Acho que companheirismo, estar sempre junto, ser cúmplice, né? Em todas as etapas aí da vida. Para mim o que manda mais no relacionamento é a sinceridade, né? Ser sincera como é que fala? O respeito, respeitar um ao outro. Ser sincero, eu acho. Sinceridade e só é o básico. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem cara que espera uma mulher mais experiente, tem homem que espera mais bagunça, então quer diversão, quer mais se divertir. Acho que depende também um pouco da idade da pessoa, se ele tem 20 e pouco ele quer mais curtição, se ele já passou dos 30 talvez, provavelmente ele quer algo mais sério. Paciência, bastante paciência. Para mim todo relacionamento tem que ter paciência. Eu acho que a mulher ela tem que ser companheira acima de tudo, né? Ela tem que ser amiga, tem que ser, enfim, uma pessoa que te apoia, enfim. Por trás de um grande homem, ao lado de um grande homem tem sempre uma mulher, né? Eu acho que essa é a principal característica que a mulher tem que ter. Sinceridade, uma pessoa que complete, né, em todos os sentidos. Ser uma menina legal, não ficar cobrando tanto, acho que às vezes tem muita exigência por besteira. Então assim, se for um pouco flexível, eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Eu acho que é companheirismo, né, colaboração e viver em harmonia juntos, né. Tá fácil hoje em dia encontrar mulher que seja companheira? Eu encontrei. Bem, alunos, vamos então falar a partir de agora sobre as expectativas que o homem tem em relação à mulher dentro de um relacionamento. E o grande engano de muitas mulheres é achar que os homens só querem sexo, ou que se elas investirem na própria beleza, né, no físico, então irão mantê-lo ao seu lado por toda a vida. De maneira nenhuma, não é só isso. A expectativa do homem dentro do relacionamento vai muito além disso. Aliás, se as mulheres dependessem da beleza para manter um homem ao seu lado, elas estariam perdidas, né? Primeiro porque a beleza é infinita e sempre vai aparecer uma outra que vai superar a sua. Segundo, que nenhuma beleza resiste ao tempo. Cedo ou tarde, todos envelhecem. E eu gostaria aqui, na aula de hoje, de citar duas coisas que são essenciais na mulher e que o homem espera dela. Primeiro, a compreensão, né? O homem quer alguém que o compreenda. Ele tem prazer de estar ao lado de uma mulher que entenda, aliás, que o entenda e que o ame como ele é. Aquela mulher que não fica o tempo todo cobrando e querendo moldá-lo ou mesmo mudá-lo. Isso em primeiro, né? Em segundo, ele espera que ela o admire. Por quê? Porque todo homem se prende muito ao que ele faz. Ele é o provedor, o protetor. E ele fica extremamente feliz quando percebe que sua esposa o admira. Essa admiração faz com que ele tenha prazer de estar ao lado da amada. Para ele, isso é muito mais importante que um corpo perfeito ou cabelos bonitos, bem arrumados. Por isso, alunas, né? Se a mulher deseja ter o homem por perto, jamais deve ficar cobrando o que quer dele. Também não pode cair no erro de ficar criticando.
Ele pode até tolerar isso de outras pessoas, mas vai ficar muito decepcionado se isso vier da parte da esposa, da pessoa amada. Ainda que ele esteja errado, procure mudar a forma de falar. A verdade é que há mais de uma maneira de falar a mesma coisa, né? Busque uma maneira que não tenha tom de crítica. Procure fazê-lo ver que você o entende, mas seria melhor que ele fizesse diferente. Agindo assim, o homem vai ter na parceira uma confidente. Ele vai ter segurança de se abrir com ela. Na aula de hoje, vamos procurar dar dicas sobre isso aos nossos alunos. E falando um pouquinho agora com a Rosana, e até eu quero adiantar já, porque hoje a gente está falando sobre o que o homem espera da mulher. Eu imagino que de repente já tem mulher dizendo assim, e o que a mulher espera do homem? Isso será assunto para a próxima aula, né? Nós vamos ser justos. Hoje a gente fala sobre o que o homem espera da mulher e na próxima aula nós vamos falar sobre o que a mulher espera do homem dentro de um relacionamento. Mas, de antemão, o que a gente coloca é que a beleza não é tudo e não é o mais importante. O homem pode até procurar uma mulher pela beleza para o tal do ficar, que tem muito hoje em dia. O ficar, que ele só olha o corpo e nem conhece a pessoa. Mas o homem sério, aquele que busca uma mulher para toda a vida, ele quer uma companheira, ele quer alguém que o compreenda. Que respeite ele, né? Da maneira que ele é, porque ela conheceu ele de uma maneira e de repente quando casa quer mudar ele, não tem que ser do meu jeito para a gente viver junto. E o homem já não pensa assim, né? Se ela me respeita, se ela me ama, se ela me compreende, então é com essa mulher que eu quero ficar, né? Não importa como você está falando, a beleza, né? Porque a mulher pode ser linda, 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 pode ser uma miss, mas se ela se torna aquela mulher que fica cobrando, que não respeita a individualidade do homem, porque o homem tem aqueles momentos em que ele fica sozinho. A gente já falou que, embora homem e mulher façam parte da mesma raça, mas são muito diferentes, fisicamente, né? Emocionalmente são muito diferentes. E o homem, ele tem momentos de individualidade por questões naturais. Todo homem tem um momento que ele fica parado ali, pensativo, e a mulher às vezes acha que ele está com algum problema. E assim, a questão, vamos nós dois hoje. Eu já fiz muito isso, né, de ficar, não, mas o que ele tem? Porque ele está fechado. Aconteceu alguma coisa, ficar me questionando. E quando eu aprendi isso, alunas, eu respeito o espaço do meu marido agora. Ele tem um momento dele, quer ficar lá, ou assistindo, ou ficando, mexendo no controle, sem fazer nada, eu respeito. Estudos comprovam que o homem demora no máximo 14 segundos para mudar de um canal para o outro. É a média de tempo. Já quando eu ficava do lado dele, ele trocando direto de canal, isso também me irritava. Mas eu aprendi a respeitar isso nele, é o jeito dele. Então, não, vou ter que mudar ele para me agradar. Não, ele tem que ver o momento que ele tem que mudar, o momento que ele tem que... Não, peraí, agora é minha esposa. Então, tem essas coisas, um aprender com o outro, né? E tão natural quanto ele ter esse momento individual, é também ele sentir saudade e vontade de estar ao lado da esposa dele. Ou seja, porque ela o compreende, então, naturalmente, chega um momento que ele diz, poxa, eu quero agora ficar perto dela. Agora, quando a mulher cobra, invade o além espaço dele, do espaço da individualidade, aí é que ele se afasta de vez. Tem aqueles homens, por exemplo, que poderiam ficar um pouquinho sozinhos dentro de casa, quando chegaram do trabalho, depois iriam procurar a esposa, mas por causa da estratégia errada da mulher, então ele acaba até saindo de casa, vai para a rua, porque não aguenta ficar ouvindo, né? É que a mulher é assim, ela não pode ver ninguém parado que ela começa, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, por que ele não faz, por que isso? É o momento dele, ele não quer fazer nada, ele quer ficar na caixinha dele. O livro Casamento Blindado. Fala sobre a caixinha do nada, né? Fala dessa caixinha, eu aprendi dessa caixinha. Então, resolvi os meus problemas. Para quê? Você quer o momento? Então fica, depois ele vai vir, vai te dar atenção. Porque o homem necessita disso. E outra coisa, quando você estava falando, eu estava pensando aqui comigo,
as mulheres que querem ter um relacionamento legal, assim, excelente aos olhos dela, ela tem que pegar o livro Casamento Blindado e começar a buscar como é o meu parceiro, como é a minha parceira. Um aprender com o outro e não ficar cobrando, porque às vezes tem isso, essa diferença, não, mas eu tenho que mudar, ele tem que ser do meu jeito, e com isso ela vai se machucando. E essas feridas depois vai ser difícil de cicatrizar com o tempo, né? E na verdade, qualquer coisa que um faça contra o outro, está fazendo contra si mesmo, porque não são dois, são um. E o bem que um faz ao outro está se fazendo a si mesmo. Vamos à matéria sobre o tema de hoje. Já já vou conversar com o casal que vai participar do programa, da aula da Escola do Amor de hoje. Vamos à matéria. Oi. Olha, se ajudar em alguma coisa, eu não tive nada a ver com aquele lance. São seus amigos, não são? Não, mas quem? Aqueles caras? Eles só me deram uma carona. Na Oi. verdade, eu vim pra cá sozinho. E você? Eu tenho namorado. Lei do macho. Se ela bater a porta na sua cara, nunca pegue um drink pra ela. Descobrir o que os homens esperam de uma mulher parece não ser uma tarefa tão fácil. Eu posso sair só pra transar quando eu quiser. Pode, mas não sai. Talvez eu saia. Tá a fim de apostar, é? Vamos lá. No filme Do Que os Homens Gostam, o personagem principal é colocado à prova quando, às vésperas de seu casamento, 3 amigos fazem apostas para saber se o noivo irá resistir ou não a ser fiel à sua noiva nas últimas noites de solteiro. No enredo, as mulheres aparentam saber exatamente como agradar os homens. Então tem outro motivo para você não me querer. Olha, pra dizer a verdade... Você prefere colegiais? Não. Garotos? Não. Então acho que esgotou suas desculpas. Alguns atores brasileiros já disseram o que gostam e o que não gostam nas mulheres. Malvino Salvador disse que não se importa se a mulher ganha mais ou menos do que ele. Para o galã, esse é um pensamento ultrapassado. Apesar disso, ele é do tipo que gosta de pagar a conta. Parece que ele está no caminho certo, já que uma pesquisa feita por um site de relacionamentos revelou que 7 em cada 10 mulheres esperam que o homem pague a conta. Acredite, para 47% delas, se o homem não paga, é melhor desistir do relacionamento. O ator Bruno Galhaço comentou sobre as celulites que atormentam as mulheres. De acordo com ele, os homens reparam sim, mas é algo normal. Já o galã José Maier deixou claro que reprova as celulites. Para ele, tanto os furinhos como a gordura são coisas feias. Outra pesquisa de uma agência de relacionamentos, após entrevistar 5.000 homens com idade entre 24 e 78 anos, revelou quais são as prioridades dos que buscam um relacionamento sério. De acordo com o resultado, eles esperam de uma mulher, em primeiro lugar, companheirismo, seguido por carinho e respeito. Depois vem a amizade e a cumplicidade. Em quarto lugar vem o amor. E por incrível que pareça, a fidelidade e sexo aparecem juntos em quinto lugar. A pesquisa mostrou ainda que os homens consideram inconvenientes as mulheres vulgares, as que falam alto, as que dão gargalhadas, as que não têm vaidade e as que são infiéis. Em outros sites, as qualidades que eles apreciam nas mulheres são ainda mais detalhadas. 70% procuram parceiras que saibam administrar as finanças da casa. 69% acreditam que a boa companheira sabe se impor e discordar do marido quando necessário. 50% deles pretendem depender da mulher para lembrá-los de datas e comemorações, como aniversários, por exemplo. 48% preferem as mulheres que saibam cozinhar.
E ainda tem aqueles que querem que a mulher seja simpática e saiba tomar iniciativas. Da lista de prioridades que os homens esperam, podem acontecer algumas variações de homem para homem. Mas no geral, assim como as mulheres, eles mostram que querem ser respeitados e ter tranquilidade em casa com a parceira. Temos já algumas participações. O Cristiano Barbosa diz assim: mulheres sem segredo, homens são simples, sem rodeios ou novelas. A Isalina Batista diz assim: estamos curiosas, risos. O Ederson e o Vinícius, dizem que são uma dupla sertaneja, diz assim: queremos que as mulheres não façam tanto joguinho. Lógico, honestidade e cumplicidade. Aí sim fica top. A Zap Festas diz assim: acho que o homem quer boca fechada e muito sexo, não é? Não acredito. Pelo menos para ser a esposa, não. Para ser a companheira, o homem sério não é isso que ele busca. Todo homem quer respeito e, como diz no livro, não é ele que tem que mudar, e sim eu. Provavelmente a pessoa esteja falando sobre o livro do Renato e da Cristiane Cardoso, Casamento Blindado. A gente está sempre mostrando aqui o livro nas nossas aulas, que deveria ser regra para todos os casais ler esse livro, né? Nós estamos lendo, inclusive. Tem um comentário muito interessante que eu recebi aqui. Enquanto você acha, eu posso ler isso aqui? Por favor. A Mari diz assim: se o controle remoto deixa meu marido feliz, eu deixo para ele. Quer dizer, eu abro mão, né? O amigo diz assim: que ela seja aluna da Escola do Amor. Só espera isso. Que bom, né? Estão acreditando que a Escola do Amor vai ensinar tudo certinho. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o Ávila e a Eliane. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bispo? Bom dia. Bom dia. Casados há quanto tempo? 8 anos, bispo. 8 anos. 8 anos. E aí, vocês estão casados há 8 anos, mas quanto tempo foi de namoro? Ao todo foi quando? 2 anos. 2 anos. Foi 2 anos, bispo. 2 anos, entre namoro e noivado. 2 anos. E depois de 2 anos de namoro, ainda pode-se dizer que o casamento reservou surpresas? Reservou. Por Muitas quê? surpresas. Por quê? Vou dizer assim. Por quê, bicho? Porque às vezes a gente pensa que casamento é só chegar a casar e entrar numa casa e ficar junto com a pessoa. E não é nada disso. Adaptação tem que ter, né? Uhum. E uma coisa que a gente passou uma luta na adaptação nossa. Por quê? A gente não conhecia. Eu não conhecia o jeito dela, ela não me conhecia também o meu jeito. Mas quando namoravam e até o casamento, achavam que conheciam. Achávamos que conhecíamos. É o que passa pela cabeça de todo mundo. Todo mundo acha: não, eu já conheço, ela me conhece, eu amo, ela me ama. E quando vem o casamento é que, na verdade, é que são elas, né? Como é que você vê isso, Eliane? São duas cabeças diferentes, né? Então, até eu entender a cabeça dele e ele me entender, foi aí que havia as lutas, os conflitos. Por exemplo? Que ele não ouvia, né? Não sabia ouvir, não sabia me ouvir. E eu queria ser ouvida. E aí, quando eu ia falar com ele, aí ele ficava nervoso. Às vezes eu queria desabafar, estava nervoso com alguma coisa, queria desabafar. Aí ele não sabia ouvir, aí ele ficava bravo também. Uhum. Aí nisso eu vi o conflito, até ele aprender que eu só queria ser ouvida. Só queria a atenção dele. Uhum. Aí quando ele aprendeu isso, a me ouvir, aí... Você está entrando até no tema da próxima aula, né? Que uma das necessidades da mulher e uma das coisas que ela espera do homem é que ele a escute. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas essa questão de expectativas, né? Para que o casamento seja feliz, não basta apenas que o casal se ame. É necessário que um atenda às expectativas do outro. Claro, nunca se deve esperar que o parceiro ou a parceira consiga atender todas as suas expectativas. A gente já falou aqui que a pessoa não pode se casar e colocar sobre os ombros da outra a responsabilidade de lhe fazer feliz. Porque ser feliz depende de um conjunto de fatores, de outras coisas, que não que o seu parceiro ou a sua parceira não vai conseguir atender todas as suas expectativas. Mas existe aquilo que, inclusive, se fala dentro do livro aqui, Casamento Blindado, eu já li a respeito disso, que são as expectativas básicas, né? E uma delas para a mulher
é essa atenção da parte do marido. E uma das principais expectativas do marido para com a esposa é a compreensão. Ele quer que ela o entenda e não fique querendo mudá-lo. Porque, infelizmente, a mulher hoje em dia, principalmente as mulheres por serem mais emotivas, elas se envolvem com os filmes, com as novelas, com os romances. Então, elas criam na cabeça dela o parceiro ideal. Na cabeça delas, o parceiro ideal, como é. Aí pega esse modelo de parceiro que elas criaram, muitas vezes inspiradas nos filmes, né? No filme é tudo, o diretor fica ali atrás, se o mocinho não for tão romântico, ele cobra. Não, você não foi romântico como deveria. Volta a cena, corta, aí começa tudo de novo. Quer dizer, para chegar na tela da sua televisão ou do cinema, aquela coisa perfeita, olha, houve muito trabalho. E muitas mulheres gostam o quê? De romance, de drama. Homem já gosta de guerra, de suspense, não tem nada de... De mais lógica. É aquela coisa assim, bem violência mesmo, o homem. A mulher já é romantismo, já é aquela coisa toda, já enfeita e quer trazer... Se ela assiste um filme romântico, ela chega em casa, é romântica com o marido, ela não gosta... Porque você imagina, amor, que a mulher assista um filme romântico e veja o comportamento do ator, dirigido pelo diretor, e todas as palavras dele foram escritas. Tudo aquilo que ele está falando foi escrito. Aí ela olha para ele, cria uma expectativa e diz assim, eu quero que o meu marido seja assim. Ela vai escrever um roteiro para ele. Só isso. E tem que contratar aquele diretor para ficar em cima dele, para ele... Entendeu? Não vai ser aquilo ali. Quando vocês estiverem no sofá e sair um beijo, não vai ter um fundo, um instrumental que vai subir e vocês vão ouvir aquela música linda. Não, aquilo ali não tem nada a ver com a realidade. Então, a mulher não pode criar expectativas irrealistas em relação ao marido e nem o marido em relação a ela. Mas a mulher, pode fazer esse romantismo com o parceiro do jeito que ele é, sem música... Sim, mas é entrega na relação, né, do parceiro. Uma coisa real. Uma coisa real. Poxa, eu respeito você pelo que você é, da maneira que você é, com seus defeitos. Eu amo você assim. Então, o marido também tem que respeitar, ou o namorado respeitar a namorada do jeito que ela é, né? Então, se há isso, então faça... a sua história, não copie a história de ninguém. E o melhor caminho para a mulher conseguir isso com o homem é justamente essa questão da compreensão e do companheirismo. Porque ele passa a ter prazer. Por exemplo, às vezes que a Rosana me cobrou, eu tinha vontade de sumir, de ficar longe dela, de querer distância. Por mais que eu ache linda, que ela seja linda aos meus olhos, mas às vezes que ela me cobrou, eu queria distância dela. Normalmente é assim, a pessoa... Quando ela tem que pagar algo e alguém está cobrando ela, e ela não paga, não é porque ela não quer, às vezes ela não está com condição de pagar. Então, tem gente que quando o telefone toca, a pessoa fica, agora, como é que eu vou fazer? Eu não quero atender. Eu estou devendo uma pessoa daquela rua, eu vou passar pela outra. Quer dizer, ninguém gosta de ser cobrado. E quando a mulher fica em cima cobrando, o homem quer distância. Agora, se ela não cobra, se ela respeita o momento dele, ele naturalmente vai querer. Vai chegar uma hora que ele vai querer ficar perto dela e aí vai criar esse clima que a mulher quer, o clima romântico. Então, tudo depende de uma estratégia da parte da mulher. Estou falando muito, né? Fala vocês aí. Então, bispo, no caso aqui, entre eu e ela, havia também isso. Eu assisti um filme, eu já falava assim, olha, eu até falava para ela assim, não assiste filme não, porque você está achando que vai ser o príncipe igual aquilo ali. Não vai ser não, hein? Bem do seu jeito, no começo do casamento havia esse tipo de coisa. Né? Uma cobrança dela também, em querer que eu ficasse do jeito que era o filme, né? Via aquilo assim, né? O príncipe cantado, aquela coisa toda. E ela sonhava desse jeito. Eu falava assim, não é bem assim, a coisa não é bem assim, ali está diferente, não é bem assim. Aí eu falava para ela, não, a gente tem que conversar, a gente tem que mudar. E às vezes não havia mudança ali. Porque aí, havia uma cobrança. E com isso, né? Havia atritos entre vocês. Sempre havia atrito, bispo. Atrito entre eu e ela. E havia muita aquela rixa entre a gente em relação a isso. Porque é uma cobrança, porque era uma adaptação no nosso casamento. A gente não entendia, a gente está casado na mesma casa, a gente está muito bem, né? 100% bem ali. Mas havia uma discussãozinha, porque jogavam um sapato no chão, deixava as coisas arrumadas,
Porque havia esse tipo de coisa da minha E você parte. reagia como, Eliane? Eu ficava irritada com ele, ficava cobrando, né? Uhum. Cobrando ele, né? E não adiantava nada cobrar. Né? Tanto que só mudou quando eu parei. Quando eu aprendi a compreender ele, parei de cobrar. Foi quando ele mudou. Quer dizer, você despertou nele o desejo de retribuir. Foi. Muito bem. Nós vamos chamar um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos ter o Laboratório do Amor de hoje, que é a continuação do William, da situação do William e da Adriana, que começou ontem, e nós vamos procurar continuar ajudando o casal na aula de hoje. E as pessoas estão mandando seus comentários. Na medida do possível, nós vamos estar registrando as participações no decorrer da nossa aula, tá certo? Mas agora vamos ao intervalo. Momentos felizes existem para serem compartilhados. Como faz bem ficar perto de quem a gente ama. Uma palavra ou um simples sorriso dessa pessoa pode mudar o seu dia, a sua vida. Proteja a sua união. Por Renato e Cristiane Cardoso. Casamento Blindado, o livro. O seu casamento à prova de divórcio. Mais informações www.arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060. Se você deseja ajudar na construção do Templo de Salomão, acesse o site www.yurdtv.com. No canto superior direito da tela, clique no link Doação. Abrirá a página de doações à Igreja Universal. Escolha a opção Oferta, Construção do Templo. No canto abaixo, digite o valor da sua oferta e clique em Avançar. Nesta página, você verá o destino da oferta e o valor que escolheu. Confira se os dados são os mesmos que você selecionou. Escolha a forma de pagamento: cartão de crédito, boleto bancário ou débito em conta. Se você já é cadastrado, basta informar seu e-mail e senha cadastrados para prosseguir. Se ainda não, digite o seu e-mail e em seguida clique em Avançar. Preencha seus dados pessoais. Se você escolheu boleto bancário, confira a data de vencimento. Clique em Concluir e imprima. Mas se escolheu cartão de crédito, preencha seu nome, a validade, o número e o código de segurança do cartão. Pronto! Você acabou de colaborar com a construção do Templo de Salomão. E falando a respeito dessa construção, eu estou aqui inclusive com a camisa que tem a foto do templo, né? Do futuro templo, e eu quero dizer aqui que eu e a Rosana também estaremos, dentre outras coisas que estamos abrindo mão, nós vamos estar dando a nossa aliança de casamento, está aqui, nossa aliança de casados, nós estaremos entregando como oferta para ajudar na construção do templo. E todas as pessoas que estão também nessa expectativa podem seguir essa mesma direção, fazer o mesmo, né? Então, nós já comprometemos, desde o domingo passado, as nossas alianças para a ajuda do templo, dentre outras coisas. Nós também estamos vivendo essa fé. Mas vamos agora ao laboratório de hoje. Antes, eu quero só registrar aqui a participação da Jadna. Ela diz assim: oi, adoro o programa de vocês, me ajuda muito no relacionamento. Ela, obrigada por ajudar a mim e a todos, né? E ela envia beijos. A Marta Reis diz assim: não sei se essa pesquisa está certa, será mesmo que os homens foram sinceros em dizer que as mulheres têm que ser fiéis? Então, por que eles, normalmente, têm casos com mulheres casadas? Sinceramente. Aí, Marta, a gente não pode ser sexista.
Você sabe o que é ser sexista? É você generalizar o sexo oposto. Todos os homens são infiéis, nenhum homem presta. Ou todas as mulheres, sabe, também têm seus defeitos. Não, você não pode generalizar. Existem infiéis e existem aqueles que não são infiéis, né? Nem todo mundo é igual. Vamos então ao Laboratório do Amor de hoje, vamos procurar ajudar o William e a Adriana. William, de 27 anos, e a Adriana, de 30. O casal está junto cerca de 9 anos e casado há menos de um ano. Ele diz que é muito estressado no trânsito e confessa que se sente um culpado dos problemas entre o casal. Já a Adriana explica que cansou de tentar conversar com o amado e não conseguir. Hoje ela só consegue cobrar. Você é estressado, você é nervoso, entendeu? Sei que eu sou muito nervoso. Você é muito estressado no trânsito. Eu sei disso. Só que eu só sou estressado no trânsito. Você é estressada em todos os lugares, ambientes. Não, mas eu sou estressada porque você me dá motivos, né? Dou sim, muitos motivos. Você sabe que dá. Dou. Entendeu? As coisas, na verdade, tem que ser do seu jeito. Não é assim. Acho que é. Não é assim. Acho que é. Você sabe que não é assim. Você sabe que é verdade. Tem que ser tudo que eu falo pra você é pro nosso bem, entendeu? Pro nosso bem, só que nem tudo que você acha que é bom pra você é bom pra mim. Então, mas isso a gente tem que conversar. Conversar não, porque você tem, as coisas têm que ser do seu jeito. Se a gente senta pra gente conversar, você ainda é a que tá certa. Você é verdade, você sabe que é verdade. Não é. Com você não tem aquele negócio de brigar e acabou a briga. Com você não tem isso. Acabou a briga, vamos tentar ficar de boa, não. Com você brigou, meu amigo, espera que daqui uns 3 dias, se você quiser, você vem. Você vem até a mim, tenta voltar a falar comigo. Eu não, se eu brigo com você, eu tento, depois da briga, ficar bem com você. Você não. Brigou, se nós sai daqui, começa a brigar, chega em casa, nós vamos dormir, um sem olhar pra cara do outro. Você vai amanhã trabalhar sem olhar pra minha cara, amanhã você volta, quando você voltar do serviço, ou então eu pego e te chamo no rádio. Amor, desculpa por ontem, mesmo eu não estando errado, ou os dois estando errado. Amor, desculpa, vamos ver se a gente ficar de boa. Aí sim, confesso. Mas ultimamente você tá muito estressado em casa. Eu não tenho paciência. No trânsito eu não tenho paciência mesmo. Eu já sei, falei isso. Mas ultimamente você tá muito estressado com tudo. Mas em casa, e muitas na nossa vezes eu vida... fico quieta, eu não falo nada, porque se eu falar a gente vai brigar feio. Entendeu? Muitas vezes eu fico quieta. Eu tô muito estressado, por quê? Por toda a situação, por culpa minha. A situação toda que nós estamos passando é por culpa minha. Isso eu já confessei, eu sei disso. Eu já falei que eu vou mudar isso, aquilo. Eu fico estressado por toda essa situação que nós estamos passando. Entendeu? Você sabe do que eu tô falando. Só que além disso, aí vem as suas cobranças, que com razão você cobra de mim, só que você cobra de mim humilhando eu. Eu nunca tirei a sua razão de cobrança nenhuma sua. É mentira minha? Não. Eu nunca tirei razão nenhuma. Se chegar a me cobrar isso, aquilo, falta isso, aquilo, eu nunca. Se nós estamos em uma situação crítica, porque você sabe que eu tenho um grande problema que não vem ao caso. Só que você também tem que saber sentar comigo e, sabe, conversar. De 10 vezes que você conversa comigo, uma vez eu falo, essa única vez que eu falo, eu já falo colocando tudo mesmo pra fora. Que aí é a hora que eu fico nervoso. Nesses últimos meses, nem você sabe conversar, entendeu? Nesses últimos Mas meses. o porquê ser... meu pai. Abençoada, por que eu não sei conversar? Por que eu não sei conversar? Porque você também não sabe conversar. Para eu saber conversar com uma pessoa, a pessoa que está conversando comigo tem que saber conversar comigo. Eu não sei conversar porque você não sabe, entendeu? Eu cansei de conversar. Mas você... Agora eu não converso mais, se você cobrar. Você nunca conversou comigo. Converso sim. Muito bem. Agora chegou num ponto que a gente tem que dar uma pausa aqui. Normalmente, a mulher, ela se doa mais na relação do que o homem. Ela se entrega mais. Eu vejo na Adriana uma mulher ferida e magoada. Nós já vimos na aula anterior, na primeira parte desse laboratório, que ele já mentiu para ela. Então, o que acontece? Quando a mulher entra numa relação, ela se entrega.
Ela se doa, se doa, se doa, se doa, se doa. Quando ela vê que não tem retorno, porque isso tem um limite, e quando ela chega a esse limite, a tendência é ela se fechar. Ela se frustra, se fecha. Me parece que é isso que aconteceu. Ela diz assim, eu cansei e agora eu só sei cobrar. Então ela deve ter as suas razões pelo que fala e porque ele mesmo reconhece que já errou. Mas é importante que se diga, Adriana, que essa estratégia não vai ajudar em absolutamente nada. Você vê que ele está ali estressado, ele deve estar passando por algum problema, não sei se profissional ou econômico. Ele está esperando compreensão dela. Ela, por outro lado, não está conseguindo dominar suas emoções porque está ferida. E ela sufoca ele com essas cobranças. E ele, Adriana, já assumiu que errou, que falhou. Já está sendo uma frustração para ele, porque qual homem que vai viver da forma que ele está vivendo, com um problema que ele causou? Já está sendo muito difícil para ele. Ainda vem você cobrando mais ainda. Ele está chegando, ele já chegou ao limite dele, ela já chegou ao limite dela. Olha que relação, como está, né? Eles têm que buscar um equilíbrio emocional, uma reeducação emocional e você deve mudar a estratégia, Adriana. Ele já reconheceu que errou, mas você me parece estar magoada. Suas palavras são essas, eu cansei, agora eu só sei cobrar. Tá bom, mas se você continuar fazendo assim, aí vai acabar de vez a relação. A pergunta é, você quer salvar a relação? Quero. Então você tem que mudar a estratégia. Vamos continuar. Ah, meu senhor. Você nunca conversou comigo. Ah, então eu só conversei com você no dia que você veio me falar do seu problema. Você nunca conversou comigo. Vai ver que foi só essa vez, né? Você já me escutou mais, né? Hoje em dia você surta. Não é isso. Se eu for ouvir você, o que você me fala, que você só sabe esculachar eu. Mas é, porque o que eu sempre te falei, eu não aguento mais Então, do jeito que tá, entendeu? Então é óbvio eu que eu não vou escutar você. Não, então, eu não aguento mais ficar falando com você, ser maleável com você, por isso que eu cobro. Você tem razão, entendeu? Só que eu sei o que eu tô passando, tentando mudar, é uma luta, é horrível, é terrível pra mim, é terrível pra mim. Só que você é uma pessoa que não tem paciência, é verdade, agora eu entrei em um ponto perfeito sobre você. Você é uma pessoa que não tem paciência nenhuma. Não, eu não tenho mais paciência. Você nunca teve entendeu? paciência. Eu não tenho mais Você paciência. nunca teve paciência. Entendeu? Você não tem... Não é 9 meses, é 9 anos. Você não tem paciência. Você não tem paciência com nada. Com Tá nada. bom, Você tenho mais não tem paciência com a paciência, situação. entendeu? Só que sempre que eu falo, você contraiu tudo que eu falo, você vai falar, não, eu sou assim, eu sou assado. Então, paciência. Se for verdade, eu falo que é. Mas se eu achar que não é, não é. Mas nada que eu falar vai ser verdade. Como já teve várias vezes de você estar brigando, falar tal coisa, parece que você faz isso pra, né, irritar eu. Você sabe o que eu tô falando é verdade, mas mesmo assim você fala, não, não é assim, não é assim, não é assim. Na verdade, ela está magoada e essas reações são uma tentativa de puni-lo, de mostrar para ele que ele está errado. Só que, fazendo isso, ela está punindo a si mesma, porque a gente vê estampado no semblante dela também a insatisfação. Né? Ela já chegou ao limite dela, né? Foi o que a gente falou ontem, que você, Adriana, está se autodestruindo. Você acha que você está punindo ele, mas está acabando com você. Porque quando você se fecha, quando você cobra, é como ele falou, se há uma discussão hoje, você fica dias corroendo isso dentro de você e isso está acabando com você mesmo, com a tua autoestima, com a tua pessoa. E isso não é bom. Isso está te fazendo bem? Não. Então você também invista em você, né? Ela, poxa, isso não faz bem. Ela tem que buscar o que a gente chama de reeducação emocional. Ou seja, você tem as suas razões, ele já errou com você, mas a pergunta é, você quer ficar com a razão ou você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, mude a estratégia. Ele está passando por problemas, procure compreendê-lo. Por várias vezes ele diz que quer mudar, então procure compreendê-lo. E no seu caso, William, você agora precisa reconquistá-la. É momento de reconquistar. É momento de você recuperar o que você perdeu. Porque ela perdeu a confiança em você. E a gente já falou aqui que confiança é um dos pilares dentro do relacionamento. Vocês têm que entrar num acordo, e como a gente falou ontem, quando duas pessoas vão fazer uma sociedade, uma diz assim, eu vou entrar com isso, você vai entrar com aquilo.
Ninguém entra na sociedade sem se doar, sem sacrificar, sem dar nada. O que você vai doar? O que você vai fazer para salvar a relação, o William? E você, Adriana, o que você vai fazer? Vocês têm que estabelecer um acordo, porque da maneira que está, ninguém está feliz. Nós vamos ao que agora? Vamos a uma chamada, é isso, produção? Chamada? Então vamos a um intervalo, uma chamada, e a gente continua com o casal que está presente aqui na aula de hoje já já. Passear faz bem e alivia o estresse. E nada melhor do que se divertir a dois. Inscreva-se e viva novas experiências. r7.com/Escola do Amor. Conte porque você e a pessoa amada merecem um passeio diferente. E aí, voltando aqui com o casal, antes de colocarmos as dicas para as mulheres, né, relacionadas às expectativas que o homem tem para com a mulher, eu vou conversar aqui com a Eliane e com a Ávila. Vocês, então, tiveram dificuldade nessa fase de adaptação por causa do jeito de cada um, e como é que isso mudou? Olha, bicho, mudou quando ela começou a entender o meu lado. Ela entendeu o meu lado e eu entendi o lado dela. Eu comecei a entender como que era para me lidar com ela lidar comigo. E, aliás, a gente buscou o espírito do amor na nossa vida. Uhum. E esse espírito do amor que fez uma mudança acontecer. Você, então, começou a entender que tinha que mudar a estratégia. É isso, Eliane? Eu tinha que parar de cobrar. De ficar cobrando ele, queria alguma coisa e ficava cobrando e ficava falando, né? Que nem, um exemplo, no namoro, né? Aí tinha um dia pra mim, levava pra passear. E depois que casou, não. Aí parou. Aí que eu queria, né? Sair com ele, né? Agora eu tô casada, tô com meu marido, eu quero sair com ele. E ele estava cansado, queria ficar em casa, descansar. E eu cobrava muito, né? Aí o dia que eu parei, que eu entendi, né? Que eu parei de cobrar, que aí eu também não queria mais, parei de cobrar. Aí foi que aí ele cedeu também. Ou seja, você passou a respeitar essa individualidade dele como uma coisa natural, e aí ele começou a ter prazer de ficar do seu lado. Foi. E o espírito do amor? E nos ajudou a manter essa vida abençoada e sentimental. E hoje, como é que está? Hoje está abençoado. Hoje mudou tudo. Mudou. Graças a Deus. Vocês estão casados mesmo há quanto tempo? 8 anos, bispo. 8 anos. E até, eu estava citando aqui, falando com ela, que quando a gente anda na rua de mão dada, algum lugar que a gente vai, as pessoas param e pensam que a gente está namorando ainda. Pelo fato de estar junto de sempre, né? É porque as pessoas consideram que não seja comum, né? Sim, senhor. Essa coisa do namoro depois do casamento. Sim, senhor. Que sejam mais felizes a cada dia. Obrigado por estarem Obrigado, aqui. bispo. Nós vamos agora às dicas da aula de hoje para as nossas alunas a respeito do que o homem espera de uma mulher. Aliás, antes de chamar as dicas, eu quero anunciar que nós vamos colocar... O vídeo de hoje não é vídeo da internet, não. Não deixa de ser, né? Mas é um vídeo com a participação da Cristiane e do Renato. Eles fizeram também o trabalho de atores. E você vai saber como é que ficou esse vídeo já já. Portanto, quem está acompanhando o programa através do rádio e quer curtir o Renato e a Cristiane nesse papel, né, como atores que tem a ver com o tema de hoje, então você tem que acessar www.iurdtv.com para você assistir o vídeo que a gente vai exibir depois das dicas. Vamos lá, as dicas de hoje. A primeira dica: cuide da sua beleza. Os olhos humanos se agradam do que é belo, mas não pense que para o homem isso é tudo. Segunda dica: procure respeitar a individualidade masculina. Se o seu parceiro às vezes fica sozinho e pensativo, não pense que ele está com problemas. Isso faz parte da natureza dele, tanto quanto desejar estar ao seu lado. Terceira dica: se você o admirar em alguma coisa, não hesite em expressar isso. Ele certamente ficará feliz por saber que é reconhecido pela parceira. Não pense que isso o fará soberbo. O homem, ele gosta de ser admirado pela esposa por aquilo que ele faz. A quarta dica: evite críticas. Existe mais de uma maneira de dizer a mesma coisa. Criticar um homem é o mesmo que mandá-lo para longe. 5. Evite cobranças. Nenhuma mulher consegue mudar um homem por esse caminho. Ainda que a razão esteja com você, essa não é a melhor estratégia. E agora, a sexta e última dica:
Procure mostrar que você é parceira e que é a maior interessada no bem dele. Se o homem não vê isso na mulher, mesmo que ela seja linda, ele vai querer distância dela. Bom, nós vamos ao vídeo da internet, que é o Renato e a Cris mostrando como chamar a atenção de um homem. Se você não está no computador, corra para lá para que você possa assistir esse vídeo. Vamos lá. Tell your brother. Tô pronta. Tô pronta. Pronto pra quê? Pra sair. Sair pra onde? Ué, ele vai ficar em casa hoje. Acabei de chegar, sair pra onde? Ah, pelo amor de Deus, Renato. A semana toda em casa. Por favor, a gente tem que sair. So seriously, what's this guy's deal? Yeah, I know what you're talking about. I'm looking at him right now. These are definitely for a clothing company, right? So why is he wearing a shirt? No, I'm kidding, Jess. They're good. Go with it. Okay, bye. Great. Looks like I wore these for nothing. Come join us. We're teaching Alexa how to do a blowjob, and she sucks. She keeps gagging. Tem contas aqui que a gente tem que conversar. Tem um monte de conta aqui pra pagar. Contas? Um monte de conta. Atrasada, e a gente tem que falar sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso? Mas agora? Você quer falar agora? É agora, porque tá passando os dias, a gente tem que resolver tudo isso aqui. A gente tem que saber o que fazer, Renato. Fica comigo, fica. Fica comigo. Acho que não tá bom. Fica comigo. Peraí. Renato. Renato, olha só. Você nem vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. Olha, eu fui lá, né, na academia, né? E aquela menina lá, sei lá, o nome dela, Cláudia, não sei das contas, ela nem dava atenção pra mim. Eu tinha que ficar atrás dela o tempo todo atrás da Cláudia. Chamando ela lá de longe, assim, ela só dava atenção pra todas as outras mulheres, menos pra mim. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? O que eu falei? Yeah, I'm gonna get the steak sandwich medium with grilled onions, and can I get a side of chips, please? Então, o que você acabou de assistir são exemplos de como não chamar a atenção do homem. E a nossa atriz aqui fez um bom papel. Obrigada. Como chamar a atenção do homem? É o que muitas mulheres se enganam, porque pensam que o que vai chamar a atenção do homem é blusa decotada, né? A calça apertada, a roupa apertada. Isso chama a atenção do homem, sim. Mas só que atenção errada, que Isso. não é o que ela na verdade quer. É uma atenção como o cachorro que passa na frente do açougue tem com um pedaço de carne pendurado, né? Então, não é esse tipo de atenção que a mulher quer. Porque essa é uma atenção barata, uma atenção, sabe, muito vaga. Temporária muito também. Temporária, muito rasa, né? Então, o que nós estamos falando, a atenção que a mulher quer do homem, ela é obtida de outras maneiras. Então, por exemplo, a principal, o que mais diferencia o homem da mulher e o que faz a mulher mais atraente para o homem é exatamente o que ele não é, o que ele não tem, que é a graciosidade, a feminilidade dela. Bom, quem quiser assistir o vídeo na íntegra deve acessar o site bprenatocardoso.com. Lá você vai assistir o vídeo na íntegra, curtindo esse momento de atores do Renato e da Cristiane. Bom, agora nós já estamos nos minutos finais do programa e eu gostaria de chamar a atenção dos nossos alunos para a aula mais importante da semana. Inclusive, se a produção tiver imagens da aula, eu gostaria que fossem colocadas, que é a aula presencial, às quintas-feiras, na Terapia do Amor, quando nós estamos realizando a noite do fim da solidão.
E as pessoas estão aprendendo que o sucesso sentimental não está ligado ao destino ou à sorte. As pessoas estão aprendendo o amor inteligente. E quando a gente fala de noite do fim da solidão, não é a noite toda não, tá? É uma reunião, tem em média 1h30 de duração, começa às 20 horas, aqui em Santo Amaro, acontece nos principais cenáculos do Brasil. E a cada quinta-feira, a gente está derrubando um muro da solidão. Por exemplo, na primeira quinta-feira foi o muro do egoísmo, na segunda do orgulho, na semana passada foi o da timidez. E nessa quinta-feira, nós vamos ensinar como derrubar os traumas, o muro chamado trauma, que faz com que o espírito da solidão ele tenha liberdade para agir na vida da pessoa. Então nós vamos ensinar você a derrubar o muro e a construir pontes. Nós recebemos muitos comentários de gente dizendo assim, me ajuda, eu não consigo ser feliz, não consigo encontrar a pessoa certa, eu estou vivendo na solidão, eu estou sofrendo. Outras pessoas dizem, eu sou solitária, eu sofro da solidão a dois, viúva de marido vivo, eu tenho uma frustração. Enfim, as pessoas enviam-nos o comentário, querem a nossa ajuda, mas quando nós mais podemos ajudá-las, que é nessa aula, elas não vêm. Como é que você espera resolver o problema, por exemplo, de saúde, só telefonando para o médico? Ou assistindo um programa que o médico faça na TV? Não, você tem que ir lá no consultório dele, você tem que ir ao hospital. Então, essa aula às quintas-feiras é a aula mais importante. Se você quer ser feliz no amor, o que nós temos, nós vamos dar para as pessoas. Nós vamos ensinar, nós vamos passar, nós vamos trabalhar com a ferramenta fundamental que é a fé e em parceria com o espírito do amor. Vamos ao intervalo que fala sobre a noite do fim da solidão. Há os que estão sozinhos. Há os que se sentem sozinhos. Quer seja estando ou sentindo, a solidão é fria e implacável. Ela gera insegurança, tristeza, descompassa o coração e faz os ponteiros do relógio ficarem lentos. O que a maioria dos solitários não sabe é que a solidão não está ligada ao destino. Ela é um estado de espírito e pode ser vencida em parceria com o espírito do amor. Felizmente, milhares de pessoas estão descobrindo que agora existe dia e hora para combater o espírito da solidão. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A noite do fim da solidão. Só para encerrar aqui, eu tenho um comentário da Angelina, que diz assim, estou indo para o 7º ano de casada e realmente o casamento é bem diferente do namoro, mas sou feliz no meu casamento e tenho aprendido muito com os ensinamentos desta escola e com a leitura do livro Casamento Blindado. Estou recomendando este livro e vou dar alguns de presente. Que bom, né? Parabéns para a nossa aluna. Nós chegamos ao final da participação. E assim, só uma coisa rápida. Se todas as mulheres, porque hoje foi indicado que agrada ao homem, buscar entender, a felicidade está ali, né? Eu entender a diferença do meu parceiro, né? E há um crescimento no relacionamento, no amor. Então é assim que eu creio, né, que é a maneira mais certa, compreender o meu parceiro e poder dedicar isso a ele, né? O homem, resumindo em 2 palavras, o homem espera da mulher compreensão e admiração, tá certo? E a Rosana vai estar comigo atendendo 1 hora antes, na quinta-feira, aqui na Terapia do Amor. Amanhã a gente volta com mais uma aula da The Love School. Até lá!